Oi, professor! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Good morning, good morning, good morning. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez estamos aqui de volta, agora com a nossa aula de introdução à sociologia. Para hoje, de sociologia, nós vamos continuar com as estratificações sociais. Hoje nós vamos falar das castas sociais e dos estamentos sociais, tá ok? A estrutura da estratificação social, ou seja, o que seria estratificação social, tá? Estratificação social é a forma com a qual a gente distribui os indivíduos em camadas ou estratos dentro da sociedade. Estratificação social é a divisão da sociedade em camadas ou em grupos que são sobrepostos. Pode ser profissional, pode ser econômica, pode ser política. As três formas de estratificação principais dentro da sociedade, ou seja, a forma com a qual o indivíduo ocupa uma posição dentro da sociedade, nós chamamos de estratificação social. E para falar disso, essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham dentro da estrutura social. Para dizer que, dentro da sociedade, como esses indivíduos se dividem, como os indivíduos se estruturam dentro da condição das camadas onde são formados os grupos sociais. E nós vemos diversos grupos. Na aula anterior, a gente falava das classes sociais, mostrava a pirâmide com diversas classes, diversos grupos, para tentar organizar a estrutura da sociedade. Aqui, nós vamos ver mais precisamente as estruturas profissionais, as estruturas econômicas e as estruturas políticas que formam as principais estratificações sociais, que formam as principais organizações dentro dessa divisão da sociedade em estratos, grupos ou camadas. Oh. Professor. Oi. O slide não mudou. Não está passando? Não. Deixa eu ver aqui o que é que foi. Só um pouquinho. Deixa eu ver o que é que foi. Tá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá aparecendo o slide agora ou não? Não. E agora? Agora tá. Agora tá? Aham. Então tá ok, certo? Lembrando que este material eu ainda vou mandar pro grupo de vocês, ok? Certo? Então a ideia precisamente é essa. A ideia precisamente e justamente é essa, que as classes, os grupos sociais, como eles se organizam nessas camadas, como eles se organizam em torno dessa possibilidade dentro da estrutura social, certo? Como esses grupos funcionam? Na aula passada nós vimos que as classes sociais são oriundas de uma organização econômica. Falávamos da classe alta, falávamos da classe média alta, classe média, média baixa, classe pobre e assim sucessivamente. Para hoje, nós vamos ver especificamente duas sociedades. Uma onde não há
mobilidade nenhuma, não há possibilidade de mudança do indivíduo de uma classe para outra, e a outra, onde há uma mobilidade bem mínima, quase não há mobilidade, mas existe alguma mudança. Ela é mínima, mas ocorre alguma certa mudança. E como exemplo, nós vamos estar olhando a questão da Revolução Francesa, a sociedade francesa na época da Revolução, os elementos da estrutura estamental dentro da França, certo? Então, fica assim. Segundo o sociólogo brasileiro Otávio Ianni, tá? A estratificação é determinada pela forma como se organizam a produção econômica e o poder político. Então, como a sociedade se organiza dentro do poder econômico e o poder político. Lembre-se sempre que por poder político, nós estamos falando a capacidade de submeter o outro a uma vontade, como, por exemplo, no topo de uma pirâmide, quem são aqueles que ocupam o topo da pirâmide, aqueles que detêm mais poder que os diversos outros elementos. Então, as estruturas de apropriação econômica e de dominação política. Então, a estratificação social está ligada diretamente à capacidade econômica de cada grupo e à dominação política que cada grupo exerce um sobre o outro. Quando a gente falava sobre isso, eu falava a respeito, por exemplo, em casa, quem tem mais poder, quem está no topo da sociedade, ou no colégio, quem está no topo do colégio, quem tem mais poder de mando no colégio. E a gente vinha estruturando essa ideia. Então, influenciados por elementos como religião, etnia, sexo, tradição, cultura, e interferem nos processos de divisão social do trabalho. Como, por exemplo, na sociedade de casta, você nasceu numa casta, você vai viver eternamente naquela casta, não tem a possibilidade de mudança, você nunca vai ascender para um outro grupo, você nunca vai mudar de grupo, você vai ficar sempre nesse mesmo grupo a qual você é conhecido. Então, temos assim, a estratificação social, mais uma vez, não se esqueçam, ela pode ser de forma vertical, ela pode ser de forma horizontal. E isso mantém uma hierarquia dos grupos, os grupos mais importantes e os grupos menos importantes na sua base. Isso quer dizer que eu tenho estratos mais elevados e tenho estratos mais baixos. Nesses estratos mais elevados, o poder é concentrado, seja o poder econômico, seja o poder político, seja o poder estrutural, é concentrado nos grupos, nos estratos mais elevados. Os estratos menos elevados, eles são associados à obediência ao trabalho e à execução das práticas consideradas como estrutura dentro da sociedade. Portanto, daqui para cá, poder de mando, daqui para cá, obediência. Os indivíduos estabelecem o poder de obediência em relação a isso tudo. Aí, as principais formas de estratificação: a econômica, a política e a profissional, tá? Sem contar que a mais visível é a estratificação econômica. E no nosso livro traz a estratificação intraprofissional, ou seja, de uma profissão para outra. Qual é a diferença de uma profissão para outra? Como se você perguntasse qual é a profissão mais importante, o médico ou o pedreiro. Então, cada sociedade, tá, cria condições para considerar uma profissão mais importante do que a outra. Então, é cada sociedade que define seus padrões de estrutura. Quem é mais importante, o médico ou o pedreiro? Então, isso chama-se estratificação intraprofissional ou interprofissional, onde vou estar uma ponte de relação entre as diversas profissões. Então, isso é importante.
A estratificação econômica tem por base a condição econômica dos indivíduos, a condição monetária dos indivíduos. A estratificação política, a capacidade ou o poder de mando ou a autoridade que o indivíduo exerce sobre as outras pessoas. E a estratificação profissional, a ideia de uma profissão sendo mais importante que a outra, ou uma profissão que fornece mais recursos econômicos do que as outras. Tá dormindo, moço? Tá dormindo? Senta direito, por favor. Você vai dormir desse jeito. Certo? Então, o que ocorre? Já está dormindo, né, Henrique? Então, já o que ocorre é justamente essa ideia de que, dentro da estratificação, eu tenho a estratificação econômica, a estratificação política, a estratificação profissional. São as diferenças, volta aqui, deixa eu voltar aqui. São as diferenças que existem dentro de uma profissão. Economicamente, quem está no topo da sociedade, tá ok? Politicamente, quem está no topo da organização da sociedade. E profissionalmente, quais são as profissões que conferem maior poder econômico dentro da sociedade para que os indivíduos possam basear toda a sua condição de análise, certo? Aí, assim, estratificação econômica. Para alguns autores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que os outros na caracterização da sociedade moderna. Ou seja, tá? A concentração de renda econômica, a questão do salário, a questão da posse de bens, caracteriza a estratificação econômica. E essa estratificação é aquela mais percebida no meio em que nós vivemos. E temos ainda a estratificação profissional lá. Teoricamente, algumas profissões estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Por exemplo, você é da classe média alta, geralmente você não vai querer ser um mecânico, geralmente você não vai querer ser um pedreiro, geralmente você não vai querer ser, sei lá, um agricultor. Isso pressupõe-se que você tem uma outra visão. Fala, moço. Um agricultor de pequeno porte, não estou falando um grande agricultor, é diferente, tá? É diferente. Eu entendi a sua indignação. Então, ocorre justamente essa ideia que, se você por exemplo, das classes mais baixas, geralmente você não será um médico, você não será um advogado, você não será um engenheiro mecânico, porque tem todo um gasto com essa profissão, tem todo um gasto, um gasto preciso para você se formar. Por exemplo, você está em escola particular. Supõe-se que os seus pais têm uma condição pelo menos mais viável do que alguns indivíduos que não estudam em escola particular. Então, temos essa condição. A estratificação profissional incide diretamente na sua condição econômica e está ligado diretamente à possibilidade de formulação de um poder econômico e social. Ainda na estratificação profissional, nós temos que salientar uma situação. Hoje, claro, Dia Internacional da Mulher, mas em nossos dias, as mulheres estão tomando parte das profissões que antes eram específicas dos homens. Motorista de ônibus, motorista de táxi, pedreira, mecânica, borracheira. Então, nós já temos mulheres em diversos setores que ficavam exclusivos para os homens. A maior parte dos setores que eram exclusivos dos homens, hoje nós temos a participação das mulheres, certo? E setores que eram exclusivos das mulheres, também nós temos a participação de diversos homens, tá ok? Então, isso ocorre ao passar do tempo devido à necessidade de você estabelecer uma condição econômica. Faltou emprego, você vai buscar as diversas dimensões que estiverem disponíveis para você poder sobrepor essa necessidade. Então, ocorre onde muitas mulheres
já estão ocupando espaço dos homens, tá ok? Em diversas áreas. Construção civil, diversas áreas que antes eram exclusivamente dos homens. Como, por exemplo, basta você prestar atenção no seu processo educacional. Quando você estudava lá sua pré-escola, até o 5º ano, a maioria dos seus professores eram mulheres. Confere? Salvo exceção, quando era o professor de educação física. Aí, a partir do seu ensino fundamental, do 6º até o 9º ano, você já tem alguns professores que são homens. Você vai para o ensino médio, uma grande concentração de professores do sexo masculino. Estou mentindo ou não? Mas muitas mulheres estão entrando no ensino médio, muitas professoras estão entrando no ensino médio. E se você for para o nível superior, dependendo da área que você for cursar o seu nível superior, ou será só professores homens, ou será só professores mulheres, ou ainda será a estrutura mista ou mesclado. Por exemplo, na área da educação, na área da pedagogia, grande parte das professoras universitárias são mulheres, tá? Por exemplo, na engenharia mecânica, na engenharia civil, grande parte dos professores são homens. Ainda existe uma certa divisão entre grupos das mulheres e grupos dos homens. E isso é uma realidade de Brasil, certo? Mas para a gente só salientar essa ideia da estratificação profissional. Deixa passar aqui. Aí nós temos a chamada estratificação com o codinome de fechada. O indivíduo não pode mudar sua posição social, porque há limites sociais e legais praticamente insuperáveis. Ou seja, tá? Você está numa determinada sociedade. Você nasceu num extrato social. Você não vai piorar e você não vai melhorar o seu extrato social. Ou seja, você nasceu nesta camada social aqui, você vai crescer, você vai desenvolver, vai estabelecer as suas relações somente nessa camada social. A isso nós chamamos de estratificação fechada, ou seja, você não melhora, você não piora a sua condição social. Você permanece naquele grupo, você permanece naquele extrato, não há possibilidade de mudança. Seja ela por nascimento, seja ela por cultura, seja ela por diversas outras situações. É o caso das sociedades de castas ou estamentos, sociedades antigas e medievais, pré-capitalistas, ou seja, numa sociedade de casta, você nasceu numa posição social, você vai continuar para o resto da vida naquela posição social. Não tem como você melhorar nem piorar sua condição de vida. Você vai permanecer ali, você vai permanecer naquele extrato social, você vai permanecer imóvel. Então, não há mobilidade social. Das formas de estratificação, possuem 3 formas: castas, estamentos e classes sociais. Classes sociais, nós vimos até a aula passada. Hoje, a gente vê as castas e os estamentos sociais. Para início de conversa, dentro da sociedade de castas, nós temos os grupos. Olha aqui, a posição social é atribuída por ocasião do nascimento. Você nasceu Brahmane, você será Brahmane para o resto da vida. Você nasceu Shudra, você será Shudra para o resto da vida. Você nasceu numa classe social, você vai morrer naquela classe social. E outra coisa, você não pode se relacionar com outra casta, ou seja, a imobilidade social, nem com uma casta acima, nem com uma casta abaixo. Você
tem que se relacionar somente com o pessoal da sua casta. Mas é importante lembrar que dentro dessas castas existem subcastas. Aí você pode se relacionar. Mas dentro do seu grupo de nascimento, não há mobilidade, não há possibilidade de mobilidade social. Ou seja, o indivíduo carrega consigo pelo resto da vida a posição social herdada. Vamos supor que você é um Sudra, você tornou-se muito rico, mais rico do que qualquer um aí dentro dessa classificação. Mas você não muda, você será eternamente um Sudra. Pegou a ideia? Não há possibilidade de mobilidade social. O casamento entre castas diferentes é proibido. Você é um Shudra, você vai casar somente com um Sudra. Você não casa com um Dalit ou um Pária, você não casa com um Vaishya, você não casa com Kashra, você não casa com um Brahmani. Portanto, você vai casar com o indivíduo daquele grupo social a qual você pertence. Não há possibilidade de mudança. Você vai herdar a sua posição desde o nascimento. Você nasceu numa posição, você vai continuar eternamente naquela posição. A sociedade de caste, divisão por fatores étnicos e religiosos, rígida hierarquia social. Brahmanes, que são os sacerdotes, ele sempre será Brahmane, ele sempre será sacerdote ou poeta, tá? Sacerdote ou poeta. O poeta tem uma posição social privilegiada na sociedade hindu. Aqui é mais precisamente o Nepal e a Índia, tá ok? Mais precisamente a Índia e o Nepal possuem essas sociedades de castas. Então você nasceu Brahmane, vai crescer, vai desenvolver, vai morrer Brahmane. Você nasceu um Kshatriya, você vai morrer, vai crescer, vai ser um Kshatriya. Você nasceu um Vaishya, você nasceu um Sudra, você nasceu um Pária. O Pária é o excluído da sociedade. O Pária, ele não tem casta. E quando você toca ou é tocado por um Pária, você tem que fazer o ritual de purificação, de limpeza da sua própria alma. Então, há essa possibilidade dentro da sociedade hindu. Ou seja, é um fechamento endogâmico, intragrupo. Por favor, endogâmico também é o casamento. Você só casa com indivíduos dentro da mesma casta social. Então, endogamia, casamento endogâmico, casamento só dentro do grupo fechado. Você é um Vaishya, você vai casar só com um Vaishya ou com um membro de uma subcasta dos Vaishya. Você não vai casar-se com um Sudra, você não vai casar-se com um Kshatriya, tá ok? Vaishya só com Vaishya, Sudra só com Sudra, Pária só com Pária. Não tem como você estabelecer o contato com outra casta. É claro que você não domina os seus sentimentos, você não domina o seu coração. Quando ocorre de casais de castas diferentes se apaixonarem, eles deixam a Índia para poder se casar. Porque lá na Índia, eles não podem viver sob essa condição. Famílias diferentes, castas diferentes, isso não é permitido. Então, se você se apaixonou por uma moça e você é um Vaishya e a moça é um Sudra, vocês ou deixam a Índia ou vocês vão sofrer o processo de discriminação e até prisão lá na Índia. Pegou a ideia? Castas diferentes não se relacionam. No Brasil é sociedade de classes, tudo é pobre, né? Tudo pode, tá? Tudo pode ser feito no Brasil. Você pode casar com quem você quiser. Não há mobilidade social, a especialização ocupacional cultural em repulsa à relação e ao contato com outra casta, ou seja, a minha casta é a casta dos Kshatriyas, é a classe dos guerreiros, então eu tenho uma certa
participação política que outros não têm, então eu tenho um privilégio acima dos outros indivíduos das classes sociais, certo? Aí coloca assim, primeira situação que a gente tem que salientar, ou primeira ideia que a gente tem que deixar bem claro, tá? É a questão da hereditariedade. Na Índia, no Nepal, você assume a casta social dos seus pais. Você não vai melhorar a sua condição fundamental. Há uma imobilidade. Você nasceu naquela casta, você vai permanecer naquela casta. Existe a endogamia, ou seja, o casamento só ocorre dentro do mesmo grupo social. Portanto, acabamos de falar, se você é um Vaixá e você se apaixonou por uma Kshatriya, ou vocês deixam a Índia, ou vão para um lugar na Índia onde o hinduísmo não é predominante, tá ok? Mas, geralmente, os jovens deixam a Índia. Só para você ter uma noção, a Rede Globo de televisão passou uma novela retratando essa situação. A novela chama-se Caminho das Índias. Quem puder assistir na TV a cabo, dá uma olhadinha na ideia da relação endogâmica que a novelinha traz. A novela é Caminho das Índias. Quem puder assistir, dá uma olhadinha lá. Identificação através do nome comum, tá? Como é que eu sei que o cara é de uma casta, o cara é de outra? O nome, tá? O jeito de se vestir, o jeito de se pintar, as estrelinhas na testa e assim sucessivamente, tá ok? Então, tem uma estrutura comum para eu poder identificar. Essa questão da limitação dos contatos, eu não posso ter contatos com classes superiores, relação de prestígio de cada casta e a formação de subcastas. Dentro de cada casta existem várias outras subcastas. O que quer dizer? Há uma ramificação muito grande. Mas eu não posso sair da minha casta e manter relações com outras castas. Eu só posso manter relações dentro da minha casta, dentro do meu grupo, porque a partir daí não há a possibilidade de uma negatividade, certo? Então, tenho aqui, só para a gente ver. Dentro de cada casta, eu tenho outras subcastas, certo? Para cada casta, eu tenho outras subcastas. E essas subcastas que permitem a relação de cada casta, ou a relação de cada grupo entre si, para que eu possa estabelecer. Mas de uma casta para outra, não há possibilidade de relação nenhuma, tá? Não se encontra qualquer relação. Aqui é só para a gente, só para a gente poder visualizar, tá ok? As castas nas Índias. Essas seriam as 5 castas fundamentais. Existem outras castas. Essas seriam as 5 mais importantes. Lembrando sempre que os párias são excluídos da sociedade, são chamados marginais dentro da sociedade. É como se fosse a população super pobre dentro da sociedade. Aqui, só para perceber a condição de cada um deles. É que para os hindus, tá, cada casta surgiu de uma parte da deusa criadora. Então, da cabeça, dos ombros, das pernas, dos pés, e o povo que foi eliminado, foi surgido espontaneamente da terra. Então, os brahmas são sacerdotes que se chamavam brahmas e representavam a classe mais elevada da sociedade. Eles se consideravam nascidos da cabeça do deus Brahma, tá ok? Aí, Kshatriya, guerreiros com poder político, Vaishyas, comerciantes, camponeses e artesãos, os Sudras, nascidos dos pés de Brahma, são os servos, e os párias, que eram os marginalizados dentro da sociedade. A eles não pertence casta nenhuma. Por favor,
os párias são os marginalizados, os excluídos dentro da sociedade, certo? Três o quê? Não necessariamente. Um servo pode ter condição melhor do que um vaixá, por exemplo, tá? Um Sudra, ele pode ter mais dinheiro que um Kshatriya, mas ele não muda de posição. Ele vai permanecer aqui na sua posição, tá ok? Porque é um tipo de estratificação baseada, primeiro, no nascimento e na religião. Então, você nasceu Sudra, você vai ser Sudra. Não importa se você é mais rico que um Vaixá ou mais rico que um Kshatriya. E tem outra, tá? Um Kshatriya nunca vai vir a ser um Sudra. Ele vai permanecer sempre na sua posição, que é definida pelo nascimento. Eu nasci um Vaixá e você sempre Vaixá. Por mais que a minha condição econômica esteja ruim, mas eu nunca serei um Sudra. Tá? Sim, sim. Aí, em cada casta, em cada grupo que você surgiu, que você nasceu, você desenvolve uma atividade. É claro que hoje, por exemplo, os Sudras, eles também se dedicam ao comércio, eles também precisam sobreviver. Eles dedicam a algumas outras profissões. Os Kshatriyas, hoje você não precisa tanto de guerreiros, mas os Kshatriyas hoje são grandes comerciantes, são investidores, então mudou muito. Na verdade, a sociedade de castas já foi abolida da Índia na década de 1940, só que culturalmente ela continua. Culturalmente ela ainda existe e é muito forte ainda na Índia. Então, essas ideias são mais basicamente culturais do que propriamente econômicas, certo? E cultura aí está envolvendo a religião, certo? E assim, caso você se torne impuro por tocar um membro de outra casta ou entrar em contato com um membro de outra casta, você faz o ritual de purificação nas águas cristalinas do rio Ganges. Já ouviram falar do rio Ganges? É um dos rios mais poluídos do mundo. Ou seja, para você purificar a sua alma, para você se purificar enquanto ser humano, você faz o ritual do banho sagrado nas margens do rio Ganges. Infelizmente, né? Oi. Quem falou? Eu quem? Eu. Levanta a mão. Oi? Sim. Aí é um problema sério, né? Para você ver as águas cristalinas do rio Ganges. É um dos rios mais poluídos do mundo, tá? Mesmo assim, existe essa possibilidade. Então, isso foi a... Tá, vai lá tomar um banho, você vai ver. Tem outro meio, eu pensei outro meio. Sério? Eu pensei outro meio para fazer a purificação. Rapaz, para purificação depende da sua casta. Da purificação vai de 1 semana a 30 dias. Não, né? Não é ficar 1 semana. Não. O ritual leva 1 semana. Você vai, aí todos os dias você vai no rio e toma banho. Então não é ficar 1 semana no rio. Tá louco? Do jeito que o rio é poluído, você vai sair lá sem braço, sem perna. Não. Certo? Isso foi a sociedade de castas. Agora vai acabar o nosso tempo, mas vai dar para a gente falar um pouquinho. A nossa objetivo agora é falar da sociedade estamental. Olha aqui. A sociedade de castas ficou claro. Agora vamos assim à sociedade estamental.
Olha aqui, ó. Vocês estudam em história essa situação. Na sociedade feudal, a sociedade era composta por clero, nobres e servos, tá ok? Com o passar do tempo, a sociedade vai mudando, vai mudando, vai mudando. Então, olha aqui. Aqui há a possibilidade de você mudar de posição, certo? Aqui há a possibilidade de você mudar de posição, mas é mínima, a mobilidade é mínima. Por exemplo, um servo poderia chegar a ser nobre caso o rei lhe conferisse o título de nobreza. Ou, por exemplo, ele poderia chegar membro da igreja, ele poderia chegar membro do clero, que o clero recrutava nas bases populares indivíduos para serem padres, indivíduos para participarem dessas suas ações. Então, acontece justamente isso, que há uma certa mobilidade, mas a mobilidade é mínima. Ou, por exemplo, um cavaleiro que se casava com uma nobre, ele muda, ele ascende socialmente. Então, poderia haver certas mudanças. Então, estamento social, sociedade estamental é uma camada social semelhante à casta, porém um pouco mais aberta. Na sociedade estamental, a mobilidade é difícil, mas não é impossível. Então, pode acontecer de passar de uma classe para a outra. Geralmente é de uma classe inferior para uma classe superior. Isso ocorreu durante a Idade Média, tá? Durante a sociedade medieval. Então, assim, estamental relativo a estamento ao grupo social caracterizado por possuir um modo de vida comum, ou seja, o clero, os nobres e os servos. Eles possuíam dentro de si características que eram comuns. Ou, ao passar do tempo, tá? Eu tenho uma mudança, tá? Com o passar do tempo, eu tenho o rei como autoridade máxima. Aí passa rei, clero, nobres e servos. Essa estruturação permite perceber a mudança que ocorre dentro da sociedade, certo? Aí diz assim, olha aqui, daqui para cá eram chamados servos, tá ok? Daqui para cá os chamados servos, daqui para cá os chamados nobres. Olha aqui, o rei está no topo da sociedade, eu tenho a alta nobreza e o alto clero, a nobreza média e o baixo clero, e aqui eu tenho os artesãos, e assim vão sucessivamente as ideias que surgem. Então, significa que não há constante mudança, não há constante mobilidade social, mas pode ser que, por exemplo, um artesão, um comerciante torne-se cavaleiro, pode ser que um cavaleiro case com uma nobre, e assim pode haver mudança. O que não existia na casta social, existe aqui na sociedade estamental. Então, um grupo inferior pode estabelecer contato com outro, e o grupo superior também pode estabelecer contato com o grupo inferior. Então, isso está ligado diretamente à condição de mobilidade social que ocorre nesse período, certo? Aí, como base fundamental, o clero, os que oram, nobres, os que guerreiam, e servos, os que trabalham. Mas os que trabalham poderiam guerrear também, eles iam para a guerra, eles faziam parte do exército. Então, os que trabalham poderiam ter melhores condições de vida guerreando, então acabavam tornando-se membros do próprio exército, certo? E assim vai. A possibilidade de ascensão na sociedade feudal. Nos raros casos que a igreja recrutava os membros das classes mais pobres, quando os servos eram emancipados por seus senhores, no caso do rei, conferir o título de nobreza a um homem do povo, e se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membros da aristocracia. Então, tem como estabelecer essa mobilidade social, tá ok? Um servo tornando-se cavaleiro, então o rei ou a rainha poderia conceder o título de cavaleiro a um servo,
possibilitando a ascensão social. O casamento, por favor, o casamento sempre foi uma condição de ascensão social, principalmente para a mulher e para a família dela, tá ok? Isso é uma realidade que sempre existiu. E isso fica para a próxima aula, porque o nosso tempo já é esgotado, certo? Nosso tempo já esgotou. Oi. Para quem está em casa, um abraço carinhoso, um abraço. Põe o nomezinho aí. Põe o nomezinho aí, que o pessoal vai conferir a chamada depois.